Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Namastê, bem-vindo todos. Nós estamos concluindo hoje, o quinto capítulo. Nós estamos vendo as características, os frutos desse autoconhecimento. A última coisa que nós vimos é que a pessoa beneficiada por este conhecimento, ela desenvolve uma sensibilidade para com os outros seres vivos, chamado de capacidade de empatia ou compaixão, de sentir realmente a dor do outro, E quando nós sentimos a dor do outro, a gente não produz, a gente não machuca os outros naturalmente, dentro das nossas possibilidades. Cada um de nós, estamos, em geral, sob pressão de vássanas eternas, vássanas fundadas na ignorância, que muitas vezes nos compelem a ações que podem machucar pessoas, sem negar o fato que, muito frequentemente, nós machucamos pessoas sem termos feito nada, porque as pessoas, elas projetam, e elas acabam... você me machucou, mas como? Como assim? Naquele momento que você olhou para mim assim meio estranho, eu fiquei profundamente triste e deprimido. Eu olhei para você estranho, de repente eu estava um pouco mal comigo mesmo, tem nada a ver com você. Então, nós não podemos realmente, evitar que as pessoas em torno a nós se machuquem, mas a sensibilidade da pessoa que se beneficiou deste autoconhecimento é tal que ela sente empatia e respeito e compaixão pelos outros seres vivos, Com exceção dos mosquitos, Essa história do mosquito é uma história muito interessante, porque eu estava quase para escrever para o Swami Paramahansa para perguntar isso, Aí um dia ele falou assim, não, mosquito é uma outra história. Mosquito, Ishvara criou como papa, para nos dar papa karma, E a gente tem que se defender dos mosquitos matando os mosquitos, Então, ele me deu uma resposta satisfatória, Que existem criaturas que servem somente o propósito de fazer a gente sofrer, E o mosquito é uma delas. Não é sofrer, professor, é esgotar o Papa. Esgotar A o gente papo, está se exatamente. livrando do Papa, então é uma felicidade, né? É uma felicidade, pode ser visto como punho, Aqui eu estou na época de mutuca, é muito pior. Eu conheço os mutucas, não é fácil. Ok. Então, ele falou no final, que a pessoa de mente densa é uma pessoa quase que considerada sub-humana, E uma pessoa de mente sensível, De mente expansiva, ampla, ela vê os outros seres como uma grande família. Tudo isso é muito bonito, Então, aqui o Swami apresenta um outro conceito bacana. Ele fala de uma miopia espiritual. O ser humano míope é aquele que não está ciente da dor, A miopia espiritual ou miopia psicológica, É aquele que não consegue ver a dor dos outros, É insensível. Então, essas pessoas que são insensíveis à dor humana, eles são frequentemente denominados, psicopatas ou sociopatas, Então, é uma pessoa sem nenhuma sensibilidade, Então, é uma pessoa míope, Ela não sabe, ela não tem nenhuma sensibilidade a respeito do mal, da dor que ela impõe a outros, Seja no reino animal ou vegetal, Esta pessoa, é uma personificação de ahimsa, Ela se torna cada vez mais sensível, E ahimsa é considerado o Mahavitra mais favorito para o programa. A observação a observação do Dharma, a observação desta lei, deste Dharma universal chamado Ahimsa, jamais fazer outros seres aquilo que você não gostaria fosse feito a você, ele depende desta personalidade, refinada, purificada através deste processo de elevação espiritual,
Então, a pessoa ela vai se desenvolvendo e ela desenvolve essa qualidade de ahimsa, né? Então, é a qualidade mais elevada no sentido do nosso progresso espiritual, né? Ela vai favorecer muito, 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 né? A nossa elevação, o nosso progresso espiritual, né? Então, é uma coisa incrível. Tem pessoas que nascem com essa sensibilidade. Às vezes eu gosto de apresentar exemplos meus, não é para me enaltecer isso, não é porque tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Desde que quando eu era garoto, eu tinha uma sensibilidade pela dor humana, né? Eu lembro muito bem no meu emprego, primeiro emprego como engenheiro, lá no centro do Rio de Janeiro, eu costumava ir almoçar num restaurante vegetariano, né? Que era assim, embaixo de um morro onde tinha uma favela, né? E uma vez eu convidei um colega meu que era de família rica, eu era de família para, mas ambos nós éramos engenheiros, nós fomos lá, e o cara ficou chocado de eu ter levado ele naquele ambiente, onde tinha né, aproximação, né, com esse... E aí eu tive uma conversa com ele, falando, olha, essas pessoas, elas estão ali, mas elas são seres humanos, como nós, né? Todos nós somos filhos de Deus, a gente não pode discriminá-las simplesmente por questões econômicas, sociais, ou de crenças, ou de religiosas, como nos diz. A gente não pode fazer isso, entendeu? A gente tem que ser sensível à dor do outro, né? À pobreza, à miséria do outro, tudo isso, né? É parte de uma mente que já nasce com uma certa sensibilidade. Essa sensibilidade que eu tinha é que fez eu simplesmente, sem saber o que eu estava fazendo, né, abandonar a sociedade, abandonar a minha carreira, porque eu falei, eu não tenho nenhum interesse nisso aqui, isso aqui para mim é tudo cruel, eu jamais vou esquecer, eu lá no escritório lá em cima, né, ali na Cinelândia, e vendo, né, aqueles molequinhos que roubavam a carteira, a massa correndo atrás e pichando os meninos, e a galera lá no escritório dizendo, é isso mesmo, tem que matar, né? Eu ficava assim, eu não acreditava. O que eu estou fazendo nesse ambiente? Tem que matar? É mais ou menos o que a gente vê no dia de hoje, nesse conflito lá no Oriente Médio. Eu fico chocado de ver pessoas que se dizem espirituais assumirem uma parte e ficar dizendo, sim, tem que exterminar, tem que matar, tem que acabar. É uma loucura, né? Terrorismo é terrorismo, né? Extermínio em massa devido a determinadas noções, né? De supremacia racial são absurdos, são crimes de guerra, são crimes contra a humanidade, e as pessoas espirituosas tomando posição, dizendo é isso mesmo, tem que acabar, tem que exterminar. Isso é falta de sensibilidade, né? É falta desta qualidade que é primordial para o nosso progresso espiritual, como está dizendo o Swami Paramarthananda. No Astanga Yoga, né, no caminho octuple, né, das sadhanas, né, que conduzem, né, ao desenvolvimento, né, deste progresso espiritual, né, a Ahimsa é enfatizado como o mais elevado. Você pode machucar os outros verbalmente, fisicamente, né? E até mesmo mentalmente, né? Até mesmo mentalmente. Mentalmente a gente machuca mais a nós mesmos do que os outros, né? Mas há quem diga que você está mandando uma vibração negativa para o outro que pode afetar o outro. Mas verbalmente é o mais comum. Fisicamente as pessoas se contêm um pouco mais, né? Então o desenvolvimento de Ahimsa é fundamental. É aí que começa a nossa espiritualidade verdadeira. Shankaracharya escreve em seu comentário, Ahimsaka, que não é que ele não machuque os outros, é simplesmente que ele, né, é incapaz de ferir os outros, porque mesmo que machuque os outros, ele pode sentir imediatamente a dor dos outros, e, portanto, ele jamais faz isso, ele estaria machucando a si, porque ele sente. Por quê? Por causa dessa sensibilidade que eu estou dizendo, né? Aquela sensibilidade inconsciente que fez eu abandonar a sociedade, quando eu era garoto, com uma carreira pela frente, etc., etc., né? Assim, a moralidade ou a ética é o primeiro estágio, sem passar pelo Dharma, não há possibilidade de autoconhecimento e moksha, né? Né? A capacidade de desenvolver esta sensibilidade, né?
mental, emocional, que impossibilita que a gente venha a ferir os outros. Sem isso, é impossível chegar a autoconhecimento moksha. Portanto, o Krishna diz que estes seres estão interessados no bem-estar de todos os seres. Isso é o que ele disse no verso passado, né? E uma vez que sinto os sentimentos dos outros, eu passarei minha vida tentando amenizar a dor dos outros, digamos assim, de um modo ou de outro, né? Dependendo das nossas, como se diz, as nossas inclinações pessoais, né? Tem pessoas que são mais inclinadas a fazer esse serviço de caridade, né? Mas a maior caridade que a gente pode fazer, realmente, essa é a minha experiência, tá? Eu vim morar aqui na roça, cercado por nativos, são todos eles de origem de escravos africanos que foram trazidos para cá, que foram humilhados, né? Massacrados, né? Assassinados, escravizados realmente, né? E fugiram, né? Então, de que modo eu ajudo essas pessoas, né? Eu ajudo essas pessoas dando respeito para elas que elas não acreditam, entendeu? Eles não acreditam, porque eu vejo essas pessoas como seres humanos, tal qual eu sou um ser humano em minha natureza inferior, e seres humanos que já sofreram tanto, sofreram por qualquer motivo kármico, sofreram tanto, né? Foram desrespeitados, foram tratados como sub-humanos e ainda hoje estão sendo tratados como sub-humanos, né? Os donos desse planeta eles querem terminar com as pessoas de cor escura porque eles consideram raça sub-humana que não jamais serve nenhum propósito, entendeu? Então, todos nós somos filhos de Deus, e então nós podemos simplesmente amar e respeitar as pessoas igualmente, sem nenhum interesse, simplesmente, né, olhar para a pessoa e dizer, putz, essa pessoa tem tanto sofrimento inconscientemente dentro dela, né? Deixa eu olhar para ela, né, o meu sorriso natural e dar um abraço nessa pessoa, né? A pessoa não acredita, vocês não acreditam. Betânia, você conhece isso aqui, você não acredita. Ainda hoje, tem pessoas, no outro dia, 3, 4 dias atrás, eu estava no alto, aí uma pessoa me chamou, né? Quando ela me chamou, eu não consegui identificar muito quem era, porque as pessoas de cor, ela não reflete a luz, às vezes você não consegue identificar o rosto de quem seja, né? Aí eu simplesmente parei e fui lá, ela estava num carro, um carrinho muito velho, né? Duas delas. E aí, Arlindo, bababá. Aí quando eu cheguei lá, eu sabia quem era essa pessoa, né? Quem era essa pessoa. Aí eu simplesmente bati um papo, eu estava entrando bati um papo, isso e aquilo. Na hora que eu saí, depois de 2, 3 minutos, sabe o que ele disse para mim? Arlindo, muito obrigado pela atenção. São pessoas que jamais tiveram atenção de pessoas ditas, né, de cor morena ou branca, digamos assim, porque eu sou moreno, né? Elas nunca tiveram atenção. Elas são consideradas realmente sub-humanos, né? Ou animais, como meu vizinho aqui chamou, né? Os nativos aqui de macacos, né? Então, então é isso. De que modo a gente pode ajudar os outros? Amando, né? Respeitando. Mas somente uma mente sensível é capaz disso, né? Você entende, Mariné? Apenas uma pessoa de mente grosseira ignora a dor do outro, mas uma pessoa de mente sensível, naturalmente, ela vai querer fazer alguma coisa para atenuar a dor do outro, né? Que não seja financeiramente, mas seja um sorriso, que seja uma atenção, né? Mas para isso nós precisamos de desenvolver essa mente sensível. Então, praticar yoga, praticar essas 5 grandes devoções que nós já vimos no Gita, né? E realizando ações, né, não centradas no nosso ego, mas com o espírito do Karma Yoga, de doação, né? de adicionar valor, de dar alguma coisa para o outro, para o meio ambiente, né? É o primeiro estágio do Karma Yoga. Isso levará ao quê? A purificação da mente, uma vida será mais altruísta, na medida que nós vemos todos como, né,
seres vivos, né? Filhos de Deus, né? Aquele que segue esse espírito Kama Yoga, ele é livre dessas impurezas e gradualmente ele se liberta dessas impurezas. Você entende tudo isso, né, Sidem? Apresenta uma nova definição de Papa. Ele diz que, de acordo com o Vedanta, Papa é qualquer coisa, qualquer situação, né? Ou qualquer padrão, né? Ou qualquer atitude que obstrua a minha elevação espiritual. Então, todos os obstáculos à minha elevação espiritual é um Papa Karma, né? Então, é uma definição de Papa no modo mais sutil. O que é o Papa? Papa não é simplesmente, né, uma experiência de desprazer em oposição a uma experiência de prazer, mas são os obstáculos à minha purificação e elevação espiritual. Então, se eu tenho uma atitude negativa, se eu tenho umas vássanas violentas, ou seja o que for, isso é papa karma, né? Porque está obstruindo a minha elevação espiritual, né? A gente vive, existem duas possibilidades nessa escola chamada vida. Uma é de se elevar espiritualmente e a outra é declinar espiritualmente. Nós deliberadamente, conscientemente, tentamos fazer um esforço para nos elevarmos espiritualmente, mas existem obstáculos. Obstáculos vêm dessas vássanas, né, desta ignorância cósmica, universal, ainda, né, situadas no corpo causal, que estão lá, né, criando ainda algumas dificuldades. Então, isso é a melhor definição do que nós podemos referir como Papa Karma, karmas adversos, impurezas mentais. Né? Impurezas mentais é Papa Karma. Tá? Professor, fiquei pensando aqui nesse novo conceito, né? Porque às vezes a gente fala, ganhei na cena, é um punha, mas pode ter sido um papa, né? Porque se ele me retira da jornada espiritual, se aparentemente parece no mundo um punha, mas ele me retira da jornada espiritual, passa a ser um papa, né? Nesse novo conceito, eu nunca tinha pensado nisso, assim. Estou até pensando aqui algumas coisas, né? Que estão acontecendo na minha vida, e às vezes eu acho que é papa, né? E na verdade é punha, porque está me levando para a jornada espiritual mais profunda. Exatamente. O Exatamente. contrário também, né? É o contrário também. Isso é uma ótima análise profunda, né? Porque Punha e Papa, né, são dois lados, mais ou menos, do nosso parábada, né? E a vida é uma oportunidade, né? Então, muitas vezes, um relacionamento que se torna azedo, né, pode parecer Papa, né? Mas pode produzir um punha, que é redirecionamento da minha vida espiritual, e um punha, que é um relacionamento super doce, né? No início, né? Pode parecer punha, mas pode se tornar um papa se a pessoa acabar presa, né? E se perder no seu caminho de elevação espiritual, né? Mas eu fico feliz por você, Betânia, porque apesar de você dar umas balançadas, né, eu sempre tive confiança de que você já passou do ponto de voltar para trás, né? Agora é só. Portanto, o próprio desejo da espiritualidade é uma expressão de punha, raríssimo a espiritualidade real, a espiritualidade das pessoas, né, que fazem parte deste movimento Vedanta Brasil, né? Aqueles pouquíssimos de nós, né? 4.000 pessoas estão lá no Facebook, mas né, talvez 100 pessoas estejam fazendo esse trabalho, né? Por quê? Porque é assim mesmo. Ninguém tem a coragem de fazer esse trabalho. Raramente se encontra. E a preparação?
Então, esse desejo pelo moksha é o punha mais elevado, né? Depois de ter desejos, podem surgir vários obstáculos por causa da situação familiar, né, situação de saúde, etc. Todos esses tipos diferentes são papas, aqueles apenas e quando eu fizer ações desinteressadas, como bom karma yoga, né, esses obstáculos gradualmente vão sendo dissolvidos, né? Então, ele está falando que muitas pessoas elas têm uma tendência, uma vassana espiritual que é fruto, né, de um punha espiritual da pessoa, mas ainda assim ela pode se encontrar em circunstâncias de vida, situações familiares principalmente, né, karmas, que podem ser obstáculos, né, obstáculos. Mas a pessoa ela já tem o punho espiritual, mesmo que ela fique presa, como algumas pessoas, e até se perca no caminho, né, através de associações indevidas, né, ainda assim aquele punho espiritual ele está lá, né, ele pode estar obstruído, né, por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde ele irá florescer, seja nesta encarnação ou na próxima, né? E o Karma Yoga irá remover ou dissolver esses obstáculos, né? Então, qual é o próximo estágio de sadhana, né? Aí as disciplinas de autocontrole, né? Uma vez que eu desenvolvo interesse pela espiritualidade, o que se deve ao punya, né? Tenho que trabalhar para o crescimento espiritual, porque de acordo com o Vedanta, o crescimento espiritual não cai do céu, não acontece de graça, tudo aqui tem um preço. Ishvara jamais vai nos abençoar com autoconhecimento e moksha, simplesmente devido a uma simpatia que ele teve pela Marineia. Não acontece, não acontece, tá? Ishvara é um sistema, ele é imparcial, ele não tem simpatia por ninguém, muito embora no Gita aqui e ali, Lord Krishna diga que eu, como o criador Ishvara, né, abençoo aqueles que trazem seus corações e suas mentes para mim, né? Mas ele não está dizendo que ele tem uma simpatia, ele está dizendo que é parte do sistema. Se você traz o seu coração e sua mente para mim, inevitavelmente você estará purificando e removendo os obstáculos que impedem a sua libertação. Tá? É parte de um sistema. A libertação não é vontade de Deus, e mais uma vez a gente vê a importância do exercício do livre-arbítrio humano, depende do meu esforço pessoal. Deus não decidirá se você deve obter autoconhecimento e libertação, porque ele não é parcial. Ele não pode jamais dizer, aquela pessoa ali, essas coisas são tão comuns, né? Da onde eu venho, né? Se você ouviu dizer assim, aquele cara ali realizou o ser, né? Aí fala, impossível. Por que que isso aconteceu com ele, né? Por que que Ishvara favoreceu ele e não favoreceu a mim, né? Eu que estou tantos, né, 20, 30, 40 anos na Índia, né, meditando, por que que acontece para o outro e não acontece para mim? Não, Ishvara é justo, porque Ishvara é um sistema imparcial, né? É um computador incrível, porque é uma inteligência suprema, né? Então, a graça de Ishvara está disponível a todos aqueles que exercitam o seu livre-arbítrio de modo inteligente, devido, né? Após terem tido o punya, né, de aproximação das escrituras e de um professor competente. A luz solar abençoa tudo, revelando tudo que existe neste universo. Mas ela faz isso sem nenhuma discriminação. Faz isso com tudo e com todos os fenômenos, objetos presentes no universo. A bênção de Ishvara a graça de Ishvara está disponível a todos nós, mas eu preciso, né, né, aproveitar essa graça através do exercício devido, né, inteligente do meu livre-arbítrio,
E este Karma Yoga, gradualmente, ele desenvolve um autocontrole, ele começa a purificar a tal ponto de ter a força ou a distância entre ele, né, em sua expressão humana mais elevada, que é esse intelecto sutil, e as suas tendências mentais e emocionais, né? Então, eles vão se tornando mais autocontrolados, né? Mais disciplinados, né? É um esforço enorme, né? Mas é um esforço numa direção certa. A disciplina é importantíssima. Aquelas pessoas que desenvolvem a disciplina necessária, elas irão desenvolver a qualificação necessária. Quais são essas 5, né? 4. São os 4 Ds, né? A discriminação, né? O desapego, as 6 disciplinas de controle dos órgãos dos sentidos, da mente, né? E, entre outras coisas, né? E o desejo pelo autoconhecimento, que gradualmente cresce na medida que nós desenvolvemos essas 3 outras qualificações, né? Viveka, Vairagya, né? E disciplina. Aumentando as atividades espirituais, o controle dos órgãos dos sentidos, o paramaha, o paratihi, a estrita observância dos próprios deveres, aumentando as atividades espirituais e reduzindo as atividades materiais. Titiksha, né, uma tolerância, né, uma força, uma paciência, uma capacidade de receber situações adversas, né, sem perder a fé e sem perder, né, a sua discriminação, a charada, a confiança, né, a concentração e o foco, né? Então, tudo isso não acontece de graça, né? Eu tenho que me dedicar e esforço é necessário. Mas se nós adotamos uma mentalidade fatalista, né? E dizemos que é tudo Ishwara, é tudo na mão de Ishwara, quando Ishwara decidir, ele irá me abençoar com todas essas qualificações. Isso não existe. Isso não existe. Ou se existe, existe, mas não é exatamente assim. Se existe, às vezes a gente vê algumas personalidades que não eram espirituais, que não tinham nenhuma tendência, né, ou disposição, né, para a religiosidade, a espiritualidade, aí eles têm um awakening, um despertar espiritual, digamos assim, né, que quase sempre é muito confuso, né, como o caso do cara que está né, que repromoveu 20 anos atrás a história do poder do aqui e agora, né? Então, esses indivíduos, né, se ocorre um fenômeno desse tipo, a gente diz assim, tá vendo? O cara não fazia nada, não tinha nenhuma vassana espiritual, mas existiam vassanas espirituais, né, de nascimentos anteriores, né? E eram vassanas, desse caso em particular, muito provavelmente vassanas do yoga, né, de epifanias e coisas assim, como aconteceu com James também, né? Ele era uma pessoa dhármica, mas ele teve uma explosão de epifanias, que eram vassanas yógicas, né? E vassanas de experiências espirituais que explodiram nele e mudaram a direção da vida do cara, né? Então, nós precisamos, né, permanecer atentos. Jamais podemos dizer que tudo está na mão de Ishwara. É verdade, nem mesmo um átomo se move sem Ishwara, né? sem a bênção de Ishwara, né? Naturalmente, Ishwara permeia tudo como puro sattva, né? Mas ainda assim, né, do ponto de vista do Jiva-Atma e o seu crescimento espiritual, nada se move sem o esforço pessoal do Jiva-Atma, do indivíduo, né? Seja nesta encarnação ou frutos de esforços espirituais de vidas passadas. Ficou claro isso?
Então, isso significa adquirir as qualificações necessárias e são indispensáveis para o autoconhecimento. Assim como as qualificações não acontecem por acaso, eu tenho que fazê-las acontecer através do meu próprio esforço. Da mesma forma, o autoconhecimento também não acontece por acaso. Temos que tomar a iniciativa. E qual é a iniciativa? No capítulo 4, Krishna Guru nos diz, né, através de quê? Da dedicação, da prostração, serviço, né? E pela investigação adequada, né? Busque conhecimento, procure, encontre um professor honesto e competente, né, que ensine as escrituras, né? E embarque neste processo sistemático, né? E consistente, persistente em busca deste conhecimento claro, firme e bem internalizado no corpo causal. Então, qual será a próxima etapa? Uma vez que eu entre neste processo de sadhana, né? Eu me torno, eu tenho que passar, as pessoas, os sadhakas se tornam rishis. Rishis são, literalmente, significa uma pessoa sábia. E a etapa da purificação, o estágio da disciplina, a fase da autoinvestigação, elas são indispensáveis para o estágio do autoconhecimento. Então, inevitavelmente, o sadhaka se torna um yani, né? Então, o rishi, fundamentalmente, é um yani, né? É aquele sábio, aquele que tem sabedoria espiritual nesse contexto, rishi significa yani. Naturalmente, ele é um yani, porque a palavra rishi, muito frequentemente, ela se refere àquele que ouviu, né? Aquele que recebeu essas revelações, né? Mas, segundo o Swami Paramarthananda, literalmente, rishi significa uma pessoa sábia, né? Um yani, porque uma vez que ele ouviu, né? E ele internalizou ao ponto de depois, né? Passar adiante, né? Todos esses ensinamentos, ele inevitavelmente se tornou um sábio, né? Então, Rishi não é uma pessoa de barba, etc. Senão, a Betânia jamais poderia se tornar um Rishi, porque ela não vai conseguir crescer barba. Portanto, Rishi é simplesmente um sábio, aquele que sabe o que ele ou ela é, que é a natureza de tudo e de todos. Rishi é derivado da raiz, né, RS, que significa aquele que sabe. Então, se você tem o autoconhecimento, mesmo enquanto vivendo na sociedade, usando sapato, e etc., etc., né? Você é um rishi, você é um sábio, você é um yani. Não pense que as pessoas com determinadas aparências necessariamente são rishis ou yanis, né? Então, qual é o próximo estágio? A remoção de todas as dúvidas. O conhecimento só é benéfico quando está livre de todas as formas de dúvida. Conhecimento duvidoso é tão bom quanto não existente, né? O movimento duvidoso, o Swami disse, é tão bom quanto a ignorância, né? Eu me permito editar, porque o conhecimento duvidoso é muito superior à ignorância total, né? Você tem um conhecimento, mas ainda está sujeito a dúvidas, né? Então, o conhecimento duvidoso, ele não frutifica realmente. Para que ele venha frutificar, né, ao ponto de neutralizar essa ignorância depositada na mente inconsciente, subconsciente, ele precisa ser livre de dúvidas para início de conversa, né? A aquisição do conhecimento é incompleta se eu tiver muitas dúvidas e se elas não forem esclarecidas. Isso se chama
convicção de autoconhecimento. Então, convicção de autoconhecimento é uma expressão que eu tenho usado há muito tempo, né? O conhecimento, o autoconhecimento intelectual deve ser convertido a uma convicção de autoconhecimento. Convicção é um outro modo de dizer um conhecimento livre de qualquer sombra de dúvida. Que conhecimento é esse? Eu sou, em minha real natureza, a consciência. Eu não sou nem a mente, nem o corpo físico. Eu não sou nem o corpo sutil, nem o corpo... Eu sou a natureza intrínseca, né? Do corpo sutil e do corpo físico, né? Eu sou a consciência, a existência, né? Então, esse conhecimento precisa ser livre de qualquer dúvida, do mesmo modo que nós não temos nenhuma dúvida de que nós não somos gatos, nós somos seres humanos, né? Portanto, essa conversão, né, ocorre como? Honestidade, integridade espiritual, né? O ego adora dar um pulo e dizer assim, não, eu tenho um conhecimento firme, ó, pá, né? Requer muita integridade espiritual a gente fazer esta análise, esse exame, né? Eu tenho que perguntar a mim mesmo, né? E aí, como é que está? Esse conhecimento está realmente firme? Se ele está firme, se ele é claro, se ele de convicção total, né? O que está impedindo, né? Se houver ainda impedimento para que eu possa colher os frutos desse conhecimento. Então, esse exame, né? Ele requer uma honestidade intelectual muito grande, né? Você não faz isso falando com ninguém, né? Você pode esclarecer algumas dúvidas com o professor, mas você tem que fazer com você mesmo. O quanto 100% convencido eu sou de que, né, eu sou Satchitananda e que o que as escrituras me dizem se tornaram fatos para mim, né? E se eu não estou 100% convencido, eu tenho que achar as áreas deste autoconhecimento que estão sendo ainda, né, influenciadas por dúvidas, né? Comprometidas por essas dúvidas e desconfianças e faltas de... Porque tem dois modos de a gente... Tem dois tipos de impedimentos para que esse conhecimento se torne realmente firme e totalmente, como é a palavra aqui? Convicto, né? Um é o quê? Eu não tenho certeza, eu não estou totalmente intelectualmente convencido da lógica apresentada pelo Vedanta, né? Então, eu tenho dúvidas a respeito dos ensinamentos. Então, as dúvidas a respeito dos ensinamentos são um papo espiritual, né? E eles estarão ali impedindo, né? Impedindo que esse conhecimento frutifique, né? De modo que o indivíduo possa desfrutar deste autoconhecimento. Então, qual é a outra? A outra é, não somente eu tenho dúvidas a respeito dessa história de que eu sou Purna, isso e aquilo, mas eu também tenho dúvida a respeito do mundo. Eu tenho dúvida a respeito das declarações vedânticas que dizem que o mundo não possui felicidade intrínseca em nada, né? Então, o indivíduo tem dúvida a respeito a ambos. Ele tem dúvida a respeito das declarações de identidade, que é você é purna, você é inteiro, completo, infinitamente não limitado, e ele tem dúvida a respeito das declarações que dizem que não existe felicidade no mundo. Esses dois campos de dúvidas, eles precisam ser abordados, porque ambos estarão impedindo esta assimilação de tal modo que esse conhecimento se torne firme, né, e livre de dúvida. Você está de acordo, Marcelo? Como é que está o seu nível de convicção, se você me permite? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Não quer dizer que eu esteja autorrealizado, né? Mas também é muito claro, eu nunca questionei, em nenhum instante, eu questionei os ensinamentos. Sempre foram claros para mim. Eu acho que a minha questão é de purificação mesmo, que eu tenho que fazer, para me estabelecer. Mas eu, em nenhum instante, eu falo, não, essa conta aqui não fecha, isso não explica, nunca tive isso.
E você também acredita que o mundo não possua realmente a felicidade que todos nós buscamos? Tem um barulho aí, tem alguma coisa aberta que eu não É o entendi. microfone da Irene. Se eu tenho alguma dúvida, como que é? E você tem alguma dúvida a respeito dos apontamentos vedânticos que determinam que o mundo que não possui, não existe felicidade no mundo dos objetos de experiência? Não, é claro também isso daí. Pela ignorância que eu atribuo, né? O Giva atribui por ignorância. Isso daí também é claro para mim. Então, a nível consciente, você está me dizendo que o seu autoconhecimento é livre de dúvida, né? Sim, sim. Tá. Então, é a nível subconsciente que a ignorância ainda reside e cria Isso, de tem as problema. vássanas, tudo, a gente se pega, mas constantemente eu tenho procurado fazer uma autorreflexão, eu estou bem vigilante, eu posso te dizer isso daí, entendeu? Bacana, bom saber. Constantemente. É por aí mesmo, Marcelo. Obrigado pelo sharing. Então, nós devemos perguntar, Aham Brahmasmi, será que eu acho que isso seja totalmente verdadeiro? Eu compreendo, é muito claro, mas às vezes algumas dúvidas estão lá. Conhecimento vedântico, ele parece ser um conhecimento contra-intuitivo, que o Swami colocou aqui, revolucionário. Ele trata do conhecimento a respeito de eu, do mundo e de Deus, né? Saguna e Nirguna Brahman, né? Então, é um conhecimento raro, né? E chocante, radical, revolucionário, nas palavras do Swami, né? Contra-intuitivo, né? Cada um desses ensinamentos, aparentemente, eles são além da compreensão intelectual ou parecem ser ilógicos, né? Tudo isso porque a pessoa não compreende o modo no qual Satya e Mithya estão aparentemente integrados, né? Satya, né, pervadindo Mithya, né, e o Jiva-Atma vive através deste complexo corpo-mente, desse Mithya complexo corpo-mente em Satya, e a compreensão de Satya e de Mithya, sem fazer confusão entre ambos, é que parece ser difícil, né? Mas não muito difícil, não. É difícil depois a gente lidar com os resíduos dessa ignorância, como o Marcelo compartilhou, né? Que ficam criando esses probleminhas, né? Então, quando nós dizemos eu sou Brahman, eu sou de natureza plena, inteira e completa, eu sou a consciência, a existência infinitamente não limitada, isso parece uma viagem do ego do cara. É totalmente ilógico, né? Porque um observador vai dizer assim, que isso, cara, você é o fulano de tal, né? E a pessoa não sabe, né, que essas declarações se referem à natureza intrínseca deste fulano de tal e daquele fulano de tal que está dizendo assim, isso que você está dizendo é ilógico, é uma viagem do teu ego. Não, essas declarações valem para todos nós, né? Você é Satchitananda, você é a consciência, existência de natureza infinitamente não limitada. Você é como o espaço, você é como a luz, você é como a água do oceano, entre muitas outras analogias, né? Então, a compreensão disso é incompreensível, né? Essas declarações são incompreensíveis. Às vezes eu tento compartilhar algum desses ensinamentos com pessoas do meu passado que ainda me buscam algum contato comigo, né? Aí eu apresento assim, a pessoa, mas como é que é isso? Eu falo, cara, você precisa de um embasamento tão grande para compreender o que eu estou dizendo, tá? O embasamento é um processo gradual e lento. É inútil tentar dizer para você, é isso, é isso, é isso. Já tentei algumas vezes e não funciona, porque as suas dúvidas vão permanecer. Você compreender esse embasamento, né, sem misturar Satya com Mithya, Mithya com Satya, é um processo gradual, gradual mesmo. Então, os ensinamentos parecem ser ilógicos,
né? Parecem ser arrogantes, incompreensíveis, né? Como é que eu vou Professor, aceitar? Oi. e aí, para mim, assim, uma chave, né, que o Vedanta traz, embora tenha esse conhecimento, né, que está sendo trazido nesse texto do mundo, de Deus e do eu, Maia, né, porque para mim eu só consegui compreender que esse mundo não é real por causa desse poder de projeção mesmo que traz esse velamento, vamos dizer assim, sobre a minha natureza, né? E, e porque senão parece que as coisas não encaixam, né? Parece que estão isoladas, cada coisa é uma coisa. Mas Maia, esse poder de projeção como um sonho, né? Como o meu sonho, o sonho de Shwara, enfim, o sonho de Brahman, o sonho de quem quiser aí, esse poder, né? Que traz toda essa confusão que é chamada de a bela ignorância. Bacana, Betânia, ótimo sharing. Portanto, não deve haver nem um pingo de dúvida para que esse conhecimento seja realmente frutificado, né? Então, eu sou imortal? Sim, eu sou imortal. Eu aceito a minha imortalidade. É muito difícil, a menos que o indivíduo tenha passado por esse processo no qual a base, né, esteja muito bem estabelecida, para que o indivíduo não faça confusão entre a sua natureza aparente, que é mortal, e a sua natureza real, que é imortal. É sempre a compreensão de Sati e de Miti sem fazer confusão entre ambos, né? Vedanta diz que você adora Brahman, adora Ishvara, e você não é diferente dele. Você é de mesma natureza. Muito difícil aceitarmos isso, a menos que nós tenhamos passado por este processo, né, sistemático, gradual, consistente, texto depois texto, verso depois verso. As pessoas vão por aí na internet, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e não somente isso, um guru aqui disse isso. Eu fico assim abismado que pessoas do Brasil ainda me mandam, de vez em quando, videozinhos de outros gurus que dizem isso e aquilo. Naturalmente, eu não vejo nada disso. Mas eu vejo, porra, os caras estão ainda nessa. Eles não entenderam que esse estudo, para que a base seja criada, ele precisa ser persistente, consistente, sistemático, texto, verso após verso, né? Resolvendo as dúvidas e etc. Então, é muito difícil para o indivíduo aceitar, internalizar, né, essas declarações que eu sou imortal, eu sou de natureza Brahman. Você é a última realidade, o mundo não é real como você pensa, eu estou pronto para aceitar tudo isso? Aí ele diz que os discípulos dizem assim, Swamiji, eu posso aceitar outras coisas, mas isso eu não posso aceitar, que eu sou Purna, que o mundo não é real, né? E de que eu sou idêntico a Deus, isso eu não posso aceitar. O resto eu posso aceitar. O Vedanta permite qualquer número de perguntas e dúvidas, porque é através das dúvidas, manana, que este convencimento de autoconhecimento se estabelece. Aquisição do conhecimento, como nós sabemos, é chamado Shravana, remoção das dúvidas, chamado Manana, quando as dúvidas forem resolvidas, né? Então, eu tenho o autoconhecimento livre de dúvidas, e uma vez que o meu conhecimento seja livre de dúvidas, como no caso do Marcelo, né? Eu preciso simplesmente de fazer o meu Nididhyasana, até que eu possa apreciar e desfrutar dos frutos desse autoconhecimento. Isso é um processo gradual, crescente. Este é o próximo estágio. E nós, não, tem ainda 12 minutos, uma vez que a pessoa
compreendeu a sua unidade, né, ou igualdade com Brahman, né? Então, ela compreende o Vedanta, finalmente, né? Essa fusão não é uma fusão literal, a melhor analogia para compreender o modo qual o Ishvara, o Jivatma, né? O Sadhaka, né? O buscador se funde em Brahman como Brahman, é a analogia do oceano e a analogia do espaço dentro do pote de barro, né? O espaço dentro do pote de barro jamais esteve separado do espaço. Quando o espaço quebra, a ignorância quebra, aí o espaço diz, agora sim eu me fundi com o espaço lá de fora, mas não é esse o caso, tá? Não é esse o caso. Do mesmo modo, a analogia da água do oceano. A onda sempre foi água, ela sempre foi de natureza né? Oceânica, e ela jamais teve que fazer alguma coisa para se tornar água, né? Ela sempre foi. E ela sempre foi parte integrante do oceano, como o oceano também. Portanto, Brahman não está em lugar nenhum. Brahman é a nossa natureza intrínseca. É o princípio que permeia tudo. Permeia todos os seres vivos e os seres inertes. Então, o que significa se fundir em Brahman, né? Nós já vimos isso. Nunca estive separado de Brahman, eu simplesmente desenvolvi uma capacidade intelectual, né? de compreender, né? Que eu sou de natureza Brahman, Satchitananda. Eu abandono a noção equivocada e limitante de que eu sou espaço dentro do pote. Eu assumo a minha natureza como espaço, ponto final. O espaço uno, né? Não divisível, muito embora aparentemente dividido por recipientes, né? Apartamentos, casas. O espaço naquele quarto é muito bom. Não, o espaço é o mesmo, né? A área, a gente pode dizer que é maior ou menor. Tudo isso é parte dessa ignorância cósmica. E este é o processo vedântico, né? Que nos conduz a essa compreensão de que nós somos Brahman de natureza não dual, una, ananda, né? E eu não preciso fazer nada para me fundir em Brahman, porque eu sou este Brahman. Sem nenhuma arrogância, naturalmente. A gente não vai por aí dizendo isso para ninguém. A gente simplesmente a gente tem que reivindicar este apontamento, esta declaração como um fato para mim, né? Então, em primeiro a gente tem que compreender o Dharma, observar o Dharma, seguir uma vida de valores, né? Purificar, crescer espiritualmente, né? Desenvolver as vasanas de disciplinas, as qualificações, né? De discriminação, desapego, foco, entre outras, né? Provenientes dessas disciplinas de controle e de regulação, até que o meu desejo pelo autoconhecimento seja intenso. Depois de obter esse desejo forte, eu preciso de quê? De encontrar um guru competente. E depois eu tenho que frequentar as aulas e fazer o meu dever de casa. E assim tudo virá, gradualmente, naturalmente. Mas se você se dá desculpa, né? Não, eu estou morando longe. O meu estilo de vida mudou agora, eu não posso mais participar das aulas de domingo, né? Tem pessoas que pensam assim, não, agora eu tenho mais o que fazer, eu não consigo mais participar. As pessoas, elas escrevem com desculpa, agora eu tenho, elas não dizem eu tenho mais o que fazer, mas eu leio isso, né? Não estou podendo por isso e por aquilo, né? Eu tenho mais o que fazer, né? Então, naturalmente, este fruto, os frutos, né, desse autoconhecimento, a purificação, esse desenvolvimento dessas qualificações, né, se torna impossível, né? Então, se você quer conhecimento, você precisa, né? Você precisa ser muito sincero e se expor a esse programa vedântico, né? Sistematicamente, consistentemente, etc., etc. E nós paramos por aqui, nós retornamos em 10 minutos. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.